Pessoal, recebi uma pergunta no direct, se toda criança que começar a intervenção desde cedinho, ela vai ter o mesmo desenvolvimento ou vai chegar num desenvolvimento típico? Eu acho que assim, essa pergunta muitos pais têm, é uma pergunta muito comum e eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre isso, justamente por ser uma pergunta bem comum entre os pais. Então assim, eu listei até uns tópicos porque eu achei bem bacana essa questão. Primeira coisa que a gente tem que entender, o que vem de ser um desenvolvimento típico, né? A gente tem que entender sobre marcos de desenvolvimento. O que nossas crianças deveriam estar fazendo naquela idade. Com base nisso, com base nesse desenvolvimento típico, nesses marcos de desenvolvimento, a gente tem que entender sobre desenvolvimento atípico. Nós temos que entender, tô falando nós quando a gente tá falando sobre profissionais, né? Que eu já tô estudando há um tempo sobre isso, né? Já tô nesse meio, mas tem que entender sobre desenvolvimento atípico. Então, se a gente está falando sobre transtornos de neurodesenvolvimento, a gente tem que entender sobre isso. A gente tem que entender sobre as comorbidades que estão relacionadas a esses transtornos de neurodesenvolvimento. E aí, nós temos que pegar essa criança ver o desenvolvimento dela e ver como é que tá conforme essa criança estatística. E como é que a gente faz isso, né? A gente faz isso através de uma avaliação. Uma avaliação vai pegar essa nossa criança e vai comparar, algumas avaliações, né? Vai comparar com os marcos de desenvolvimento. Vai verificar assim, ó, a gente tá avaliando isso, tá indo conforme ou não. A mesma coisa vai ser feita em várias esferas, em várias áreas diferentes. Por exemplo, a TO, ela vai verificar lá a questão sensorial, por exemplo. Se a criança está seguindo o que é típico, o que está equilibrado para esse indivíduo. Vai chegar ali na parte comportamental e vai verificar se esse repertório comportamental dessa criança é compatível com a faixa etária dela, né, de desenvolvimento. Então, a primeira parte a gente tem que comparar. E aí a gente vai se perguntar, na hora que a gente olhar esses dados, na hora que a gente olhar essa análise de dados, a gente vai olhar assim, será que isso se explica através do autismo ou é uma coisa a mais? Será que tem mais alguma coisa que explica esses dados que nós observamos? Então, essa daí tem que ser uma pergunta que deve ficar. Será que essa criança, ela tem possível, ser muito pequenininha fica difícil, né, de saber sobre DI, TDAH, mas será que essa criança tem alguma outra comorbidade associada? E a questão sensorial dessa criança? Será que a gente tem que avaliar também? E aí o terapeuta vai fazer os encaminhamentos adequados e, enfim, vai lá, encaminha, faz outras avaliações, vai fazer a avaliação com a TO, a avaliação com a fono. Por exemplo, a criança não tem um vedamento labial, ela não consegue levantar a linguinha direito, tem alguma outra questão envolvida, vai fazer toda essa avaliação para juntar tudo e aí desenvolver um plano individualizado. E aí, gente, é uma coisa que eu queria conversar. No momento que a gente senta para ir com isso, a gente tem que olhar todos os planos juntos, todas essas avaliações juntas, para conseguir desenvolver o plano individualizado e o relatório. Algumas áreas chamam de laudo, outras chamam de relatório, mas enfim, a gente tem que sentar e desenvolver essas questões. Então, o que a gente vai fazer nesse ponto, né? A gente vai fazer uma análise desses dados, avaliar, vai pegar essas avaliações e vai analisar, vai ver as nossas conclusões em relação a isso, como eu falei, né? Encaminhar para outros especialistas também, se for necessário, a gente faz novamente esse redirecionamento. Vai fazer os programas terapêuticos da criança conforme todas as variações. Então, assim, se a criança tem uma questão motora e você vai fazer ali pareamento, você sabe que você vai ter que dar um nível de ajuda muito maior para essa criança. Vai ter que ser um outro nível de suporte para essa criança se ela tem uma questão motora envolvida. Se essa criança tem uma questão sensorial que ela não
aceita toque direito, e se você der mais toque, a criança tem, por exemplo, uma questão de defensividade tátil. Se você aumentar isso, vai piorar. Então precisa conversar com o terapeuta ocupacional, por exemplo, para tentar achar outras soluções. Então é muito importante essa conversa junto na hora de desenvolver, porque assim a gente faz um programa que não é adequado, né? E aí vem a questão, nesse plano terapêutico tem que estar incluído o treinamento parental, como vai ser feito esse treinamento parental e como vai ser feito o treinamento da equipe. Como é que a gente vai treinar a equipe, como vai ser esse treinamento continuado da equipe. E aí tá, né? Seguindo essa lógica, eu vou responder a pergunta, tá, gente? Eu só tô contando como é que é a lógica. Fez isso, vai começar ali as intervenções, começou as intervenções, digamos que essa equipe, ela seja supervisionada de forma contínua. Então sempre tá ali um coordenador olhando para quem tá no meu grupo do Telegram. Eu acabei de mandar um documento extremamente importante, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, mostrando justamente essa hierarquia. Vocês depois entram no meu grupo do Telegram e confiram, tá, gente? Tá lá é só entrar pelo meu site, entra no meu link da bio, que vocês acessam o grupo do Telegram, que eu coloquei esse documento, que ele é muito importante, mostrando essa hierarquia entre terapeutas, coordenadores, e aí vai. Digamos que esse terapeuta, ele esteja sendo bem coordenado, esteja como uma pessoa ali o tempo todo acompanhando o desenvolvimento dele, modelando, melhorando a forma que ele está aplicando ali. Digamos que isso realmente esteja acontecendo. E aí, continuando as intervenções e tudo, a criança não avança. E aí modifica novamente todo o treino da criança, faz as adaptações, volta lá para o supervisor, modifica, volta ali no treino e a criança não vai desenvolvendo. E aí o coordenador também, ciente de tudo, porque está acompanhando, está modelando, o coordenador com uma boa bagagem, aí redireciona, reencaminha novamente para um outro profissional, para um médico, no caso, com hipóteses diagnósticas já levantadas, vamos verificar, olha, a gente nota que a criança tem algumas crises de ausência pequenas, será que tem alguma epilepsia? Ou, enfim, levanta e encaminha. Porque eu contei toda essa história aqui para vocês, né? Começando lá da criança estatística, falando sobre avaliação, sobre plano individualizado, falando sobre intervenção, justamente para mostrar que nem todas as crianças, mesmo que a intervenção ela seja extremamente bem feita, existem coisas que não estão nas nossas mãos. Tem coisas que a gente pode ter domínio, que a gente pode dar sorte de ter uma equipe maravilhosa que vai estar envolvida, desses terapeutas serem bem treinados, bem orientados, desse programa ser dinâmico o tempo todo, assim, tentar seguir as necessidades da criança. Mas existe algumas barreiras, algumas questões que é uma caixinha de surpresa que a gente não sabe. Uma coisa que é fato, a gente sempre vai estar um passo atrás, por mais que a gente se esforce muito, a gente vai sempre estar um passo atrás em relação às necessidades da nossa criança, porque a gente vai aprendendo com ela, a gente vai aprendendo como ela aprende, é um processo. Então, assim, conforme ela vai desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo junto e a gente vai aprendendo mais sobre ela. Então, sempre tem um tempo, um delay, né? Esse espaço de tempo até a gente cada vez aprendendo mais rápido com ela para que ela aprenda. E aí vem a questão que vão ter crianças que mesmo fazendo toda essa modificação, vão ter questões fisiológicas muito maiores, questões genéticas maiores, que vão fazer, não, às vezes assim, esse desenvolvimento ele vai ser mais lento do que esperado, ou nunca vai conseguir ser o que a gente realmente espera, né? Não vai seguir
a criança estatística que a gente espera. O que a gente tem que pensar no hoje, no agora, no que é proposto para o agora e ir passo a passo, porque assim a gente pira. Nós, como pais, como mães, se a gente não for nesse passo a passo, nesse degrau, de pouquinho em pouquinho, a gente sai do eixo. Então, gente, quando essa pergunta dessa mãe eu achei tão profunda, porque assim, é uma pergunta que eu recebo com frequência, mas a forma que ela formulou, ela chegou assim pra mim e falou assim: Dani, meu filho foi diagnosticado muito cedo, 2 anos e pouquinho, e eu queria saber se com uma intervenção intensiva, bem feita, meu filho vai conseguir chegar num desenvolvimento típico. E a pergunta, a resposta mais sincera que eu pude dar é: eu não sei. E a sua pergunta é extremamente complexa. Eu não consigo responder isso, infelizmente. Como eu queria conseguir responder isso. Eu não consigo responder isso nem para o meu filho. Quando meu filho era pequenininho, quando eu tinha a idade do seu, eu tinha também tudo que eu esperava, e é o que mais se vende na internet, é que se fizer uma intervenção precoce, de qualidade, a criança vai chegar num desenvolvimento típico. Na verdade, gente, isso faz até sentido quando a gente pensa sobre a curva normal. A curva normal é o que rege os dados. A tendência é que a maioria das pessoas com pouco estímulo, não é pouco estímulo, com os estímulos típicos da vida que a gente recebe no nosso dia a dia, a gente vai seguir um desenvolvimento típico, normal, um desenvolvimento médio. Então, com o que a gente tem de estímulo do ambiente, da família, a gente seguiria um desenvolvimento médio. Só que nossas crianças, a gente está falando de crianças com déficit de desenvolvimento, então elas já não vão seguir esse desenvolvimento médio. Porém, tem uma faixa dessas crianças com pouco estímulo. Elas vão seguir esse desenvolvimento, sim, elas vão desenvolver. Porém, uma outra faixa não vai. E vocês estão entendendo que assim, vai precisar de um esforço muito maior para que ela tenha um desenvolvimento mais próximo do que seria um desenvolvimento típico. Não tô falando sobre sair do espectro, pelo amor de Deus, não confunda as coisas. Eu não tô falando sobre sair do espectro, eu estou falando sobre déficits de desenvolvimento. Eu não estou normalizando, não estou falando sobre isso, tá bom? Antes que alguém queira recortar isso daqui e falar. Então, gente, o que a gente tem que ter em mente aqui é que uma parcela, a gente vai se esforçar ao máximo para que se desenvolva. A gente tem que pensar em fracionar esse passo a passo, assim a gente vai ficar louca como pai e mãe. Nós temos que ter essa visão que a gente quer chegar num ponto, mas para isso nós vamos ter que desenvolver isso em pequenos passos, pequenas conquistas e entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu estava na live com a Carolina Quedas, contar um caso meu. Eu gosto de contar meus casos de fracasso, né? Porque de sucesso pelo amor de Deus, né, gente? Sucesso é uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente. Sobre desenvolvimento infantil, eu vou tirar um dado do meu sovaco para vocês, mas 30% uns 30%, no máximo 40% do que a gente se esforça com a criança vem de toda essa base de desenvolvimento, de técnica, de todas essas coisas. O resto é sorte da gente ter escolhido os estímulos corretos, é a sorte da gente estar no momento correto, na hora correta, a criança disposta. É sorte, existe muita sorte envolvida nisso. Então, eu não vou falar do meu sucesso aqui, eu vou falar do meu fracasso. Do meu fracasso como terapeuta do meu filho, do meu fracasso de não conseguir enxergar de forma adequada. O Aquiles, até hoje, ele não consegue riscar as coisas direito.
Durante um ano, nós mudamos esse programa dele de várias e várias formas. Nós usamos um lápis, nós usamos giz, nós mudamos o posicionamento de deitado para inclinado, nós usamos uma guia para ele riscar na guia. Nossa, gente, como nós mudamos a forma dele fazer isso. E não deu certo. Não deu certo, não deu certo, durante um ano tentando, e nesse um ano ele foi avaliado, né, reavaliado, passou pela TO, passou pelo psicomotricista, e aí, não chegou a um ano não, tá, gente? Eu falei um ano, é porque eu tô pensando do início do ano até agora, mas no meio do ano foram várias e várias alterações em 6 meses, e no meio do ano ele passou por toda essa bateria de avaliação, e aí nós vimos várias questões motoras dele. E aí nós interrompemos o programa, porque foi aí o momento que a gente viu, ele não tem as bases para fazer isso. E aonde que ele não tem as bases? O que está faltando? É um movimento de pinça? É além disso. Aí quando a gente começou a analisar isso, que não era só aqui o problema, eu estava dando ajuda o tempo todo aqui. A ajuda estava vindo daqui. Por exemplo, a gente vai comer. Vamos pensar no movimento de comer. Comer exige tudo isso daqui. Então a mesma coisa, gente, na hora da gente escrever, a gente não escreve só aqui, a gente não risca só aqui. A gente faz todo o movimento, toda a nossa postura. Todo o resto está envolvido. E aí, eu vi o momento que lá no passado, há um ano atrás, como a gente simplificou demais uma coisa que era muito maior. Precisava desse olhar global da parte motora, dessa parte de repertório, né, de comportamento verbal, de a gente fazer uma avaliação muito maior para entender o que estava acontecendo. Se a gente tivesse feito uma avaliação bem feita lá atrás, a gente não teria passado 6 meses tentando riscar e mudando material, Então, por isso que eu falo assim, é difícil da gente prever como é que vai ser o desenvolvimento. Então, uma avaliação muito bem feita, várias avaliações sendo muito bem feitas, avaliações sendo integradas, os profissionais bem capacitados, bem treinados, isso faz toda a diferença na intervenção. O problema a gente vive num país que são raríssimos os profissionais. Vamos lá na parte de integração sensorial. Pouquíssimos os profissionais têm a formação adequada em AIRES. Apesar de muitos falarem por aí que tem, mas são poucos os que são realmente certificados. E a integração AIRES é a que tem evidência para autismo. Então, assim, é muito triste isso. Em pouquíssimas cidades tem gente. Eu moro na capital do Brasil. Eu moro em Brasília, eu sou de Brasília, para quem não sabe. E aqui a gente conta nos dedos os especialistas. Uma das poucas que tem, ela tá tendo o Instituto Niná. É uma das poucas que tem em Brasília. São raríssimas. É uma certificação que ela é caríssima. E é uma área que quase todos os autistas precisam de integração sensorial. Ontem mesmo eu percebi que eu tenho problema na área de integração sensorial, porque aconteceu um caso comigo que, meu Deus do céu, eu virei do avesso ontem. Então, assim, quase todos os autistas precisam disso daí e não tem especialista. E aí vamos para a área de fono. A área de fono, gente, o que está crescendo nas pesquisas mostrando correlações entre transtornos relacionados à fala, toda essa questão, por exemplo, vedamento labial, toda essa questão que um fono sabe trabalhar muito bem isso, a questão, por exemplo, da apraxia,
que as crianças que estão, as que conseguem desenvolver a questão da fala em relação ao autismo, está aumentando de forma abrupta o número de crianças com apraxia de fala. Então, assim, os dados que a gente tem hoje, eles precisam ser atualizados. Cada vez tá vindo mais diagnóstico de apraxia de fala e a criança também tem um diagnóstico de autismo. A gente ainda não sabe lidar muito bem com a correlação desses dados. A gente só sabe que eles realmente estão existindo. Então, aí a gente vem para essa questão. Quantos profissionais no Brasil têm capacidade de atender uma criança que é autista e tem apraxia de fala? Quantas? Raríssimas. Então a gente tem uma criança, por exemplo, que tem questões sensoriais, tem apraxia de fala e é autista. E ela tem defensividade tátil para você colocar a mão na boquinha, porque o que acontece na apraxia de fala, você tem que manipular o rosto da criança. Você coloca o dedinho na língua, você posiciona, você toca muito na criança. E se a criança não deixa? E não tem o TO, por exemplo, para fazer essa questão, porque simplesmente não tem gente especializada nessa área. Não faz. E aí vamos para a parte comportamental, né? Que tudo está relacionado com... Tem toda uma relação com o comportamento, né? Mas vamos lá para a aba, para análise do comportamento aplicada para comportamento verbal. Vamos para a parte de comportamento verbal. Quantos analistas do comportamento tem no Brasil? Agora vamos para quantos analistas do comportamento sabem mesmo fazer intervenção? Já tiveram, porque tem muito, tá aparecendo até um número maior agora, mas quantos têm experiência o suficiente para desenvolver um bom programa, um bom planejamento para essa criança, que entenda, porque não basta, todos esses profissionais que eu acabei de falar, não basta eles entenderem a teoria ali, e eles têm que entender sobre autismo, eles têm que entender sobre outros transtornos também, muito bem, tem que entender a relação entre esses transtornos e a relação com essas outras áreas. E aí a gente cai nessa situação, que falta profissionais que tenham esse preparo e que conversem entre si muito bem. Então, gente, por isso que eu falo que tem o quesito sorte na intervenção. Tem um quesito que ele não está em nossas mãos, assim. A gente tem toda essa questão envolvida. Existem clínicas maravilhosas no Brasil, tá, gente? Eu não tô colocando. Vou te falar, assim, tem clínicas, assim, que são excepcionais e elas saem da curva, mas infelizmente a gente tem muitos profissionais que são ruins. Essa é uma tristeza que a gente vive. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. É esperado que a maioria das crianças, elas tenham um bom desenvolvimento, sim, com uma boa intervenção, com bons profissionais, mas existem muitos outros fatores que não estão nas nossas mãos. A gente não sabe, e só um bom profissional vai conseguir enxergar isso e tomar as providências adequadas. O que difere em todo esse processo é a gente ter uma boa rastreabilidade de dados. Para em todo momento da intervenção, a gente está coletando esses dados, interpretando ele de forma rápida. Então o profissional ele tem que estar sempre estudando, sempre analisando para conseguir tomar as decisões de forma rápida. Então, por exemplo, vira e mexe, chega esses casos para mim que eu sempre questiono pro terapeuta, né? Que eu converso muito com terapeutas. O terapeuta chega para mim e fala: Dani, eu tô tendo uma criança que eu tô fazendo as terapias com ela, tá aqui o desenvolvimento, a criança, a gente já mudou o programa, já fez isso, já fez isso, já fez isso. E aí eu falo: encaminha pro neuro.
encaminha para o neuro, volta para o neuro, porque isso daí tem que fazer algum exame, no caso, para avaliar melhor. E às vezes a criança tem uma epilepsia, e é algo que não é visto. Porque o que acontece? Todo mundo tem... É o que acontece muito. As pessoas têm aquela noção que a epilepsia, ela necessariamente é vista a olho nu, né? A pessoa tá ali e cai no chão e começa a convulsionar, né? Que começa a sair espuma pela boca e todo aquele negócio, aquela imagem. Mas não necessariamente ela é assim. Aquelas pequenas... Parece uma crise de ausência, né? A pessoa dá aquela paradinha... E se ela faz isso muitas e muitas e muitas vezes por minuto, é como ela estivesse perdendo flashes da vida. Ela perde momentos da vida. Então ela tem aquela informação totalmente fragmentada. Fica difícil de aprender assim, de forma fragmentada. Outra coisa, a gente tem a questão de poda neuronal e tudo, mas o que mais acontece é os terapeutas colocarem a culpa na poda. Ah, não é a poda, é a poda, é a poda, é a poda. Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos primeiro, a primeira coisa que o terapeuta tem que olhar é para ele. Será que eu estou fazendo esse processo direito? Será que eu estou sendo motivador o suficiente para essa criança estar querendo aprender comigo? Porque tem isso, eu tenho que ser motivadora. Minha criança tem que estar querendo estar comigo e eu tenho que ser o centro ali e ela tá envolvida totalmente na atividade comigo. Caso contrário, o negócio não vai, não tem como ir. Então, essa é a questão, assim, a gente tem que olhar pra gente. E aí, depois que a gente fez todo esse levantamento, modificou as intervenções e toda essa questão, aí nós vamos fazer os encaminhamentos adequados. Deixa eu só ver aqui as perguntas, que eu vi uma questão bem aqui. Salve essa live, por favor, minha internet tá terrível. Vou tentar salvar. Aqui, pura verdade, Dani, aqui tá ali, Ateliê da Beleza, Jardins. Pura verdade, Dani, descobri com 5 anos meu filho não verbal. Troquei de fonoaudiólogo, com 2 sessões descobri a apraxia da fala, muito triste por ter perdido tempo. Não verbal? Curioso. Mas aí depois você conversa comigo. Fiquei curiosa como ela conseguiu esse diagnóstico de apraxia. Então, assim, gente, a gente tem que viver cada dia de uma vez. Pensar em objetivos a curto prazo, que é uma coisa que eu sempre coloco aqui. Sempre foque nos objetivos a curto prazo. Se o terapeuta ele desenhou um programa que vai durar, o objetivo é que vai, por exemplo, a criança, ela tá fazendo em casa, tá fazendo o programa em casa e faz parte do programa ela organizar as coisas da cozinha. O terapeuta sempre vai lá depois do café da manhã, e faz parte da tarefa da criança pegar os talheres limpos e colocar na gaveta. Digamos que está sendo trabalhado isso. Enfim, gente, o que está trabalhando aqui? Provavelmente se a terapeuta fala assim, coloca com igual, guarda os talheres com igual, tá trabalhando pareamento, de semelhante, né? Então ele vai pegar lá a colher, colocar com a colher, vai colocar o garfo com garfo, a colher pequena com a colher pequena, se pode pegar faca, né? Então, se já tá numa idade que dá para trabalhar com faca, coloca faca com faca. Então, vai estar trabalhando essa questão de pareamento. Feito isso, a terapeuta, ela vai fazendo todo esse acompanhamento, então a gente vai dividir isso em objetivos a curto prazo. Como é que vai ser? O objetivo final é que ele pegue toda aquela massa de talheres, então assim, sei lá, 12 talheres, aí vai lá guardar essa massa. Mas no início a gente quer que a criança guarde 3 talheres, uma colher, um garfo, uma faca, ou talvez que ela só guarde a colher. Então, a gente vai dividindo esses objetivos a curto prazo. Primeiro dia ela só vai guardar a colher. Alcançou, conseguiu fazer. Eu falei para colocar com igual, colocou com igual. Aí depois a gente vai começar que ela coloque 3 objetos diferentes. Aí vai colocar 3. Conseguiu. Então, a gente tem que focar nesses objetivos a curto prazo. Se a criança não está alcançando esses objetivos a curto prazo, nós vamos
refazer todos os programas, nós vamos refazer a forma que tá, não tá dando certo. Esse modelo de pegar ali na gaveta, tem distratores demais, a criança fica perdida com aquele tanto distrator, sai bagunçando tudo, para ela fica difícil. Não, então a gente vai sair dali e levar isso para um outro ambiente para fazer essa atividade. Então a gente vai ali fazer, por exemplo, essa atividade de parear a colher e tudo, só com os elementos separados. Aí fez com os elementos separados. Ai, não deu certo. A gente colocou 3 elementos, ainda foi demais. Vamos lá refazer. Vamos colocar 1 com 1. A criança conseguiu. 1 com 1. Viram? A gente está refazendo todo o objetivo a curto prazo. Então, a gente vai começar 1 para 1, depois 2 para 1, 3 para 1. E aí, a gente vai aumentando até uma hora que a criança vai chegar naquele objetivo a longo prazo que a gente queria. Então é isso que a gente tem que focar, isso que a gente tem que ficar em cima do terapeuta, ou você, terapeuta, tem que ficar em cima de você, né? E em cima do seu supervisor, do seu coordenador. Então é isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Não foi uma live muito animadora, eu realmente queria chegar para vocês e falar que toda criança vai chegar no desenvolvimento típico se começar com estimulação precoce, basta começar pequenininha, que toda criança vai ser sucesso. Não é assim. O que a gente vai conseguir com uma boa intervenção é melhorar a qualidade de vida. Esse que é o objetivo, é melhorar a qualidade de vida. A gente não tem como a gente ter uma bola de cristal e falar que toda criança vai seguir um desenvolvimento típico. Isso daí seria até um absurdo falar. Não tem como sustentar isso. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero ter sido útil. E não ser desanimador. Inclusive, gente, aproveitar essa deixa, aproveitar que a gente vai virar de ano, né? E todo mundo gosta de fazer essas promessas de virada de ano. E esse ano, que é o que eu mais vejo, esse ano eu vou fazer o desfraude da minha criança. Esse é o típico, então vamos para esse. Vou fazer o desfraude dessa criança. Eu prometo que esse ano eu desfraudo meu filho. Como é que você vai prometer uma coisa dessa? Gente, não prometa isso, pelo amor de Deus. Você pode falar, este ano eu vou me esforçar para que minha criança possa se desfraudar. Por quê? Não depende só de você isso. Infelizmente, nossa, como eu queria. Mas, por exemplo, o Aquiles ele já tá com 4 anos. O Aquiles, ele tá caminhando pro 5º ano de vida dele. Ano que vem, ele faz 5 anos. E eu não desfraudei, porque ele tem escapes. Ele ainda não conseguiu fazer esse processo de segurar a urina de forma adequada, as fezes também, então nem sempre ele consegue segurar de forma adequada até chegar no banheirinho. Então, o processo que nós estamos fazendo é de levar ele ao banheiro, dele se ambientar ao banheiro, fazer cocô e xixi no banheiro, sabe? É esse processo que a gente está trabalhando hoje com ele. Eu não posso prometer que eu vou conseguir tirar a fralda do meu filho, porque ele tem um déficit neurológico de desenvolvimento. Ele não consegue, não é culpa dele, ele simplesmente não consegue. O que a gente tem que fazer é justamente isso. O lugar de fazer xixi e cocô é no banheiro. E tudo bem, meu filho, é ruim usar fralda, né? Fica quentinho, é desagradável. Mas a gente vai no seu tempo, a gente vai fazendo trabalho com os terapeutas. E quem sabe vai ocorrer esse desfraude. Então, gente, aproveitando, nessa virada de ano, vamos fazer assim, que eu não tenho dessas coisas de fazer promessa de virada de ano, mas para quem faz promessa de virada de ano, faça promessas que você possa cumprir. Tipo, esse ano eu vou me comprometer a todos os dias, dentro do possível, lógico, porque eu posso ficar doente, posso ter problemas e tudo, a sentar com meu filho e brincar com ele, ou fazer as intervenções durante meia hora por dia, 1 hora por dia. Este ano eu me comprometo, por exemplo, a caminhar mais com meu filho, para, por exemplo, crianças que têm mais questões
que precisa perda de peso e tudo, por questões de saúde, para eu ser o modelo para minha criança. Então, esse tipo de coisa que dependa mais de você, sabe? Dependa mais de você para você servir de modelo para sua criança, para não ser frustrante, gente. A vida já não é fácil, né? Pra gente que tem todo esse contexto é mais difícil ainda. Então, ou quem sabe, né? Esse ano eu vou me cobrar menos. Talvez isso daí seja uma das melhores promessas. Esse ano eu vou me esforçar para cobrar um pouco menos. Não sei, às vezes é uma boa. Gente, então é isso. Uma ótima noite para vocês, uma ótima semana. E a gente vai pensando no que prometer pro ano que vem. Tchauzinho.